para o nosso próximo projeto aqui? É o projeto da... Agora, ao invés de adivinhar um número, a gente vai trabalhar com a adivinhação do tempo, né? O tempo é uma coisa que é muito estranha, né, da gente definir. Na verdade, não existe uma definição muito clara sobre o tempo. Mas o que acontece é que a gente tem que ter a noção de quanto tempo se passou, né? A partir de um determinado ponto. Por exemplo, assim, será que essa aula já se passaram quantos segundos? Né? Ou quantos minutos? Ou será que já passou uma hora? Né? Então fica aquela questão que a gente tem que ter noção do tempo. Isso está na BNCC, né? Na Base Nacional Comum Curricular. Então, ter essa noção do tempo é algo extremamente importante. Então, a gente vai criar agora um joguinho sobre o tempo. Tá legal? É um joguinho que envolve bastante essa parte de programação e a gente vai fazer algumas coisas aqui interessantes. Então, a primeira etapa que a gente vai fazer é definir uma variável, né? Que a gente vai chamar de início. Lembrando que início tem acento, mas a gente não pode definir início, colocar com acento, porque as variáveis não aceitam acentuação. Só que início não vai ser uma variável que vai receber um número, ela vai ser uma variável conhecida como variável booleana. O que é uma variável booleana? É uma variável que ela só tem dois estados, ou ela é verdadeira ou ela é falso. Nesse caso, onde está o falso e verdadeiro que eu vou poder usar para definir o início? Está aqui na lógica. Na lógica aqui embaixo eu vou ter a sentença verdadeiro, tá? Na sequência também eu posso... bom, por enquanto eu acho que é isso, né? O que eu vou fazer agora é apertar o botão A e o botão A vai disparar um cronômetro. E depois de um certo intervalo de tempo, a hora que eu achar que deu 10 segundos, né? Eu aperto o botão B. E se eu estiver muito próximo de 10 segundos, ele vai mostrar uma carinha feliz falando: opa, você acertou, você tem noção do tempo, de quanto se passa 10 segundos, né? E se você errou, ele vai mostrar uma carinha triste, que você perdeu e que você precisa praticar um pouco mais, tá? Vamos lá então. Então, como é que a gente vai trabalhar nesse aspecto, né? Então, vou pegar aqui o botão A e vou colocar da seguinte maneira, né? Vou já colocar um condicional. Se início, coloco aqui dentro, for verdadeiro, que no caso é porque eu defini ele como verdadeiro, certo? Eu vou fazer duas atividades aqui dentro. A primeira agora é definir início para falso, né? Tá? E vou definir uma nova variável. Essa variável eu vou chamar de tempo underscore inicial. Tá? E aí eu vou definir aqui dentro o tempo inicial. E aí o que eu vou fazer nesse tempo inicial? Eu vou aqui no avançado. Deixa eu lembrar onde vai estar isso daqui. Será que é em serial? Não é serial. Olha que serial tem bastante coisa estranha aqui, né? Vamos ver no controle. No controle tá aqui, ó. Você tem esse ms, que é milissegundos, tá? Então, toda vez que eu ligo o microbit, ele começa a marcar um tempo. E esse tempo é dado em milissegundos. E eu vou pegar exatamente no instante que eu apertei o botão A, ele vai pegar esse tempo e atribuir para essa variável inicial, tá? Então aqui ele começa a marcar o meu tempo. Outra coisa que eu vou fazer é mostrar um ícone, né, com o checkzinho de verdadeiro aí, falando que já começou a contagem do tempo. Tudo bem? Tá legal? Se você quiser também, para mostrar que o microbit está funcionando e que vai dar tudo certo, você pode mostrar um outro ícone aqui antes de mostrar o de verdadeiro ali, né, o tiquezinho. Sei lá, a gente pode escolher aqui que, vamos ver, vamos pensar em algum. Pode ser esse daqui, ó, só para falar que o microbit está funcionando, tá? Então, quando eu apertar o botão A, o que vai acontecer? Ele vai verificar que início é verdadeiro, e aí ele vai mostrar o ícone do checkzinho, vai jogar o início para falso e vai começar a marcar o tempo. Por que eu coloquei esse condicional do início? Porque caso o aluno ali que esteja utilizando aperte o botão A duas vezes, ele não definir novamente o tempo, né? Ele não, ou seja, esse botão A agora ele não funciona mais nesse momento, tá? Ele está inativado porque agora início é falso. Tudo bem? E aí o que eu faço agora nesse momento? Depois de 10 segundos eu vou apertar o botão B e verificar se está certo ou está errado, tá? Então como é que eu faço isso? Venho no input, pego aqui o botão B, né?
E agora eu vou colocar a sentença aqui. Eu vou agora tem que ver se o início ele é falso, né? Por que eu tenho que ver se o início é falso? Significa que já começou a contagem do tempo. Eu não posso apertar o botão B se não começou a contagem do tempo. Só que aqui o início ele é falso e aqui ele só aceita sentenças verdadeiras. Então eu faço o inverso. Qual é o inverso de falso? O inverso de falso é verdadeiro. Então eu venho aqui, ó, e uso o não, né? Ou seja, e coloco a variável início. Se início é falso, não falso é verdadeiro, tá? Mas se eu comecei com o meu no iniciar aqui, o início é verdadeiro, quando eu coloco não verdadeiro, significa que é falso. Então, quando eu apertar o botão B, ele não faz nada do que vai estar aqui dentro. Tá legal? E aí, nesse caso, eu agora vou criar uma nova variável, vou criar pode ser um novo condicional, certo? Verdadeiro aqui, ó, com CC não, né? E aí, o que eu vou colocar aqui? Tá? Eu vou colocar a seguinte condição, né? Mas antes disso, eu preciso definir uma nova variável, que é essa variável aqui chamada tempo, né? Tempo só, vamos colocar só tempo. E eu vou definir aqui o meu tempo. Que tempo que eu vou definir? É o tempo que está nesse instante, que eu apertei o botão B, menos o tempo inicial, tá? Então, como é que eu faço isso? Vou na matemática, pego a subtração, coloco o tempo que eu estou agora, que é esse daqui, né? Que é um novo tempo que ele está medindo, porque esse milis ele vai retornar o tempo em que a partir do momento que o microbit foi ligado, né? Então, deve ter passado mais tempo do que esse que está aqui, né? E aí, esse tempo menos o tempo inicial vai dar um intervalo de tempo em que o microbit permaneceu ligado entre apertar o botão A e o botão B. Nesse caso, eu espero que esse intervalo de tempo seja da ordem de 10 segundos, né? Então, como é que eu coloco aqui 10 segundos? Colocar aqui exatamente 10 segundos é muito difícil de acertar. Então, a gente coloca um intervalo entre 9,5 e 10,5, que daí dá um intervalo ali de um segundinho para ver se você acertou. Mas como é que se escreve maior do que 9,5 e menor do que 10,5? Usando aqui na lógica as variáveis do tipo booleana de comparação com e. Então agora eu tenho duas condições. Uma que o tempo tem que ser maior do que 9 segundos e meio, que é 9.500 milissegundos, e menor do que 10 segundos e meio, que é 10.500 milissegundos. Então, venho na lógica novamente, pego a comparação, vou colocar ela aqui dentro e repito a comparação de novo. Aqui dentro. Só que uma vai ser maior, né? Ou seja, o tempo, se ele for maior do que 9.500 e o tempo for menor do que 10.500, né? Por que 10.500 e 9.500? Coloquei um intervalo de um segundo ali para ficar mais fácil da gente acertar, né? A gente não precisa acertar exatamente em 10 segundos, mas no intervalinho ali já está mais do que suficiente. Eu mostro uma carinha feliz. Olha lá a carinha feliz. Caso contrário, eu mostro uma carinha triste, né? E aí, mostrando essa carinha triste, fala que eu perdi e que eu não consegui. E aí eu vou ter que reiniciar todo o meu processo. E reiniciar o processo significa definir início para verdadeiro e mostrar esse ícone aqui. Então, eu repito aqui, ó. Vou, de novo, posso duplicar esses dois blocos. Duplico esse, coloco esse aqui, né? E duplico esse bloco e coloco ele aqui embaixo também. Só tem um pequeno detalhe aqui para a gente encerrar esse programa. Qual que é? Deixa eu só fechar isso aqui para aumentar a região aqui que vocês vão ver, né? Qual que é o problema aqui? Que eu vou mostrar o ícone cara triste e já vou mostrar o outro ícone, né? Então, eu vou colocar um tempo aqui para realmente você ver que você perdeu esse jogo, né? Esse tempo eu vou colocar de 5 segundos, tá? Então, eu vou mostrar o ícone triste por 5 segundos. Aí eu defino o início para verdadeiro para que eu possa jogar novamente e mostro esse quadradinho falando, olha, está pronto para você jogar novamente. Então, vamos fazer o teste agora, né? Antes, vamos fazer uma leitura do programa. Defino o início para verdadeiro e mostro esse ícone mostrando que já está liberado o jogo.
para começar o jogo, aperto o botão A. Se eu começar apertando o jogo pelo botão B, início é verdadeiro, não início é falso, então ele não faz nada. Então, vamos apertar o A. No A, início é verdadeiro, então ele vai fazer isso aqui, que é trocar esse quadrado por um check, né, que é esse símbolo aqui de verdade, de certinho, certo? Vai definir início para falso, para que eu não aperte mais o botão A, e vai, ou se eu apertar o botão A não vai fazer nada, e vai definir o meu tempo inicial, né? Na sequência, eu vou apertar o botão B. E aí, depois que eu achar que passou 10 segundos, ele vai verificar que o início é falso, então não falso é verdadeiro, e vai executar o que está aqui dentro. O que está aqui dentro é calcular o tempo. Esse tempo é o tempo atual do microbit menos o tempo que você gravou lá no botão A. Se esse tempo for maior do que 9.500 milissegundos, que é 9 segundos e meio, e menor do que 10 segundos e meio, ele mostra uma carinha feliz, você tem noção do que são 10 segundos. Caso contrário, ele mostra uma carinha triste, espera 5 segundos e libera para você jogar novamente. Então vamos fazer esse teste? Então vamos lá. Então vou apertar aqui, ó, e vou começar a contar mentalmente, né? Lembra-se daquela estratégia? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 e aí eu aperto. Ah, deu errado. Então ele espera 5 segundos e permita que eu jogue novamente. Então agora eu vou olhar nesse cantinho aqui, ó, em cima, né, que vai ter o relógio. Então, ó, vai bater 9h50. Olha lá, opa! Então agora eu vou esperar os meus 10 segundos. E quando eu achar que der 9h41 ali, eu aperto o botão B e vamos verificar se tem a carinha. Ih, deu errado. Passei demais, né? Vamos tentar novamente. Ah, tem que conseguir, não é possível, né? Vamos lá, a hora de chegar no 10. 10. Agora eu vou, né? Então, a hora que chegar ali nos 20 segundos, eu tenho que parar. Então, vamos ver. 2:19. Eita, perdi novamente. Meu Deus do céu. Será que tem alguma coisa errada nessa programação? Deixa eu tentar mais uma vez. 29, 30. Então comecei, né? Então o tempo tem que ser maior do que 9.500 e menor do que 10.500. Então vamos verificar. Ah, perdi novamente. Uma última tentativa. Ah, não pode ser. Vamos lá. Então, a hora que chegar nos 50. Aí, começou o meu jogo. E aí, agora vamos apertar o botão na hora que chegar no 00 lá, hein? Vamos verificar. Aí, deu certinho o meu jogo. Eu tava muito ansioso, tava apertando uns 10 segundos, hein? Mas aí vocês notaram que agora deu certo, né? Ah, é claro, tem um probleminha nesse jogo aqui, né, ó. Porque agora quando eu acerto, ele não me permite jogar mais. Porque eu não coloquei para reiniciar o jogo, tá certo? Para reiniciar o jogo, eu teria que repetir esse trechinho do código aqui, esses 3 blocos aqui também. Só que eu não preciso repetir esses 3 blocos ali. Eu posso colocar esses 3 blocos aqui, ó. Por quê? Porque tanto faz se deu certo ou deu errado, eu tenho que esperar 5 segundos para mostrar que deu certo ou deu errado, tornar o início para verdadeiro para poder jogar novamente, tá? Então vamos jogar uma última vez aí que eu gostei desse jogo aqui, ó. Vamos ver, a hora que chegar lá no 50. Valendo, vamos verificar, meu Deus, vamos ganhar agora, hein? Não posso perder não. 58, 59. Ah lá, agora tá acertando todas, hein? Ó que bacana. Tá certo, então o jogo, né, que você pode aí usar com os alunos para que eles ganhem intuição sobre essa questão de passagem de tempo, né? A gente aplicou isso aqui com alguns alunos e eles gostaram bastante desse tipo de atividade aí. Um grande abraço e até o próximo projeto.